Bom dia, irmãos. O tema da nossa aula hoje é os combates no ministério cristão. E o texto que a gente vai estar compartilhando com vocês hoje está em Colossenses 1 e 2. O nosso texto-alvo é Colossenses 2, 1. Quando a gente fala nos combates no ministério cristão, nós estamos falando das lutas, das dificuldades, nós estamos falando das batalhas. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, que foi que escreveu essa carta, para estar compartilhando isso conosco. Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Então o combate dele em oração era para que ele pudesse sair da prisão, e ele também estava orando por aquelas pessoas que estavam ali em Colossos, e eles estavam novos na fé, e ele tinha enviado colaboradores dele para estar falando de Jesus naquele lugar. Mas ele ficou sabendo que as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, os crentes que estavam ali em Colossos, eles estavam sendo influenciados por falsos mestres, falsos cristãos. Ao invés deles colocarem Cristo no centro, ao invés de Cristo ser a base deles, eles estavam voltando à época da legalidade, a época em que eles davam mais valor aos rituais, davam mais valor ao exterior do que ao interior. Em vez de Cristo ser o centro, eles estavam colocando outras coisas em primeiro lugar do que a Cristo. Então aqui hoje nós vamos estar falando sobre as maneiras que nós podemos fazer para vencer esses combates, para vencer essas lutas. Então o apóstolo Paulo nos dá essas dicas hoje e também nos faz um alerta, porque a pior luta que nós podemos enfrentar é o nosso eu, é a nossa vontade, porque infelizmente nós somos egoístas, nós pensamos mais em nós. Se a gente for olhar para a obra, para o ministério, nós temos que olhar mais para o outro, nós temos que olhar mais para o próximo. Então aqui hoje, o primeiro tema que eu vou estar compartilhando com vocês é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Então, aqui está falando do nosso eu, da nossa vontade, porque muitas das vezes quando a gente tem um ministério, um cargo de liderança, a gente quer fazer tudo sozinho, mesmo que a gente tenha auxiliares, que a gente tenha colaboradores, muitas das vezes a gente não confia, ou a gente não quer deixar da oportunidade das outras pessoas também trabalharem, das outras pessoas se desenvolverem. Muitas das vezes a gente fica com medo, se sente enciumado quando a gente vê alguém se destacar, alguém crescer no ministério, alguém ocupar alguma posição. E Deus e Cristo não se agrada disso. É uma coisa que nós temos que lutar, é algo que nós temos que combater, o nosso eu, a nossa vontade. Muitas das vezes a gente acha que a obra só vai andar se a gente estiver ali trabalhando. A gente não confia de deixar o outro fazer alguma coisa. E Deus fala que a gente, quando desenvolve alguma obra, algum ministério, nós temos que desenvolver quem está conosco também. As pessoas que estão ao nosso lado, elas têm que crescer também espiritualmente, elas têm que crescer ministerialmente. E nós temos que compartilhar isso, né? A palavra diz que nós temos que viver em unidade. Quando um cresce, o outro cresce também. Quando ele fala que no corpo, quando um está doente, todos estão doentes, a mesma coisa é quando um do nosso corpo é abençoado, um do nosso corpo dá fruto, cresce. Isso tudo é para a obra de Deus. Quando o nosso irmão cresce, quando o nosso irmão dá fruto, é a obra de Deus que é abençoada. Não é só aquela pessoa que é abençoada, não é todo o corpo, toda a igreja é abençoada quando um irmão nosso cresce, se desenvolve na obra de Deus. Precisamos lutar contra a ganância, a arrogância, a autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada e que se desenvolve em torno de nossa única liderança. Precisamos lutar contra nós mesmos e tornarmos egoístas em nosso ministério cristão. Então aqui Deus está falando, né, que nós temos que deixar as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, aquilo que não agrada a Deus de lado e colocar Cristo no centro. Aqui, quando ele fala de reconhecimento e quando ele fala de nós apreciarmos o nosso irmão, ele está dando um exemplo aqui em Colossenses 1,7 que diz: como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Então aqui ele está exaltando as qualidades de Epáfras. Epáfras é um dos colaboradores dele que estava lá em Colossos. Então ele está nos dando esse exemplo, que quando nós estivermos alguém do nosso lado trabalhando conosco no ministério, seja de liderança ou não, seja um auxiliar, um voluntário, um colaborador, é importante quando ele estiver fazendo a obra, seja o que for que ele estiver fazendo, nós elogiarmos,
de nós incentivarmos, de nós reconhecermos aquilo que ele está fazendo, não para que ele venha se engrandecer, mas que venha fortalecer ele, venha animar para que ele possa continuar fazendo a obra do Senhor. Porque muitas das vezes a gente critica, a gente não quer ouvir o nosso irmão, porque muitas das vezes realmente ele tem alguma coisa que não está bom ainda, mas ao invés de nós criticarmos e não querermos aquele irmão do nosso lado, nós temos que ajudar, né? Exortar com amor, ajudar, discipular, nós temos que ensinar e passar para essa pessoa tudo aquilo que nós sabemos. Se a pessoa ainda precisa de ajuda, precisa de orientação, nós precisamos orientar, nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte. Então isso é apreciar e reconhecer as pessoas que trabalham ao nosso lado, é elogiar a pessoa, ficar feliz com os avanços dessa pessoa. O segundo tópico que eu vou estar compartilhando com vocês agora é a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Nós nunca podemos esquecer que o nosso alvo é Cristo. Nunca podemos esquecer a nossa missão, o nosso chamado, aquilo para o qual Deus nos capacitou, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. E nós precisamos passar isso para os nossos liderados, para aqueles que estão conosco, que nós estamos discipulando, que nós estamos ensinando, para que eles não venham depender de nós, eles têm que depender de Cristo. Como nós dependemos de Cristo para estarmos ali na posição de liderança, para estarmos ali fazendo a obra do Senhor, nós temos que passar isso para os nossos liderados. Não querer que eles fiquem na nossa dependência. Porque a obra não é nossa, a obra ela é de Deus. Se nós não pudermos fazer a obra de Deus, ou se nós não quisermos, Deus capacita e levanta outro. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer nos usar, Deus quer nos capacitar. Mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não quisermos ou não pudermos, Deus usa outra pessoa. Nós não somos insubstituíveis. Então, Deus está falando aqui, é perigoso um relacionamento discipulado que não dê autonomia espiritual ao crente. O crente ele tem que ter iniciativa na obra, no ministério, mesmo que ele não esteja numa posição de liderança, mesmo que ele não esteja à frente de outras pessoas. Ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter autonomia para fazer a obra de Deus sozinho, na dependência do Senhor. Nessa hora, a gente precisa nos colocar nas mãos do Senhor, ser totalmente dependente do Senhor, não dependente do outro. O terceiro e último tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é a luta de viver a proeminência de Jesus, não de nossa liderança. A proeminência aqui é superioridade. Então nós temos que nos colocar como servos, né? Nós temos que ser humildes. Assim como o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, se fez servo, se fez humilde, nós também temos que nos fazer, mesmo que nós tenhamos uma posição de liderança, né? O próprio João Batista ele falava, né, que eu diminua e que o Senhor cresça. Então esse tem que ser a nossa visão, né? Que a gente não queira aparecer, não queira brilhar, não queira ser maior do que Cristo. Em Colossenses 1,17 diz, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus existia antes de nós, né? Então quem somos nós para nos comparar a Deus? Nós não sabemos nada. Então a gente sempre, tudo que formos fazer, temos que consultar ao Senhor, temos que perguntar ao Senhor se é da vontade dele, o que devemos fazer, a hora que devemos fazer, quando devemos fazer. Aí aqui fala no livro, Paulo diz que Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois ele é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação. Todas as coisas foram criadas e subsistem por ele, Jesus. Ele é eterno. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, primogênito dentre os mortos. O ministério cristão que desenvolveu o seu trabalho tem estas informações de quem é Jesus. Jesus é a base do ministério e do trabalho a ser planejado e executado. Então, na obra de Deus, tudo que nós formos organizar, tudo que nós formos planejar e executar, nós temos que colocar Cristo no centro, Cristo em primeiro lugar. E tudo que a gente for fazer na obra de Deus, qualquer projeto que nós formos fazer, a gente tem nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Mesmo que a gente esteja à frente daquilo ali, mesmo que a gente esteja organizando, mesmo que as pessoas venham até nós para poder agradecer ou elogiar, nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Nós temos que ser humildes, saber que somos servos, somos um instrumento, que a obra não é nossa, que a obra é de Deus. Então,
que hoje, né, nós podemos estar aprendendo com o apóstolo Paulo a realmente vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas. Que nós possamos colocar Cristo no centro, Cristo em primeiro lugar, e nós possamos estar agradando a Deus. Né? Ele fala que agradar a Ele é viver de maneira digna, é dar frutos, é crescer espiritualmente, é dar um testemunho. E que nós possamos fazer isso para agradar ao Senhor, para vencer as lutas. Porque a palavra de Deus diz que Ele batalha as nossas guerras, né? Ele guerreia as nossas lutas, mas Ele precisa de nós. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, que nessa manhã, que nesse dia de hoje, o Senhor possa continuar a estar nos abençoando e nos guardando de todo mal. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos fazendo o estudo dos versículos 4 e 20 do capítulo 2 da carta que o apóstolo Paulo remete aos Colossenses, ressaltando a luta de viver o ministério cristão com firmeza no ensino da palavra e combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras caluniosas. O verso 4 é um alerta de Paulo aos Colossenses para que eles não se deixassem enganar por palavras persuasivas, não se deixassem enganar com raciocínio falazes. Assim como nos dias de Paulo, vivemos em dias que precisamos estar muito atentos, alerta ao que ouvimos dizer sobre a palavra de Deus. Muitos líderes usam o termo evangelho, cristianismo, ou mesmo usam a palavra pregando, ensinando, ministrando, mas a partir de suas próprias ideias e interpretação. O que falam não confere com o Evangelho de Cristo e acabam por confundir seus liderados. Líderes que têm criado alicerce em suas próprias experiências humanas e não à luz da palavra, colocando-se em um patamar de superioridade, quase que se puderem, usurpando para si a condição de Deus. O ministério cristão deve ser firmado em palavra de Deus. Devemos lutar e combater para que a palavra de Deus sempre prevaleça e, assim como nos orienta o apóstolo Paulo, que ninguém nos engane com palavras persuasivas e que nós tenhamos o cuidado para não cairmos nem em sermos tais líderes, enganadores que não estão ficados na palavra. Passaremos agora ao versículo 4, ao versículo 20, digo: visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivêssemos no mundo. Consideramos neste versículo que a morte com Cristo liberta o ser humano dos rudimentos dos princípios do mundo. É difícil conceber que uma pessoa que tenha se arrependido dos seus pecados, tenha professado sua fé em Cristo, tenha pedido o seu batismo, sendo nova criatura, volte a viver escrava dos seus erros. O apóstolo Paulo diz que os salvos em Cristo Jesus morreram para os rudimentos do mundo, mesmo sendo atacados pelo maligno. Era o que ocorria com os colossenses.
Paulo estava advertindo que eles já tinham sido libertos e que não deveriam ceder aos ataques do maligno. A igreja de Colossos estava sendo massacrada, influenciada por ideias humanas e religiosas, com o intuito de enfraquecer a eficácia de Jesus na cruz. Queriam colocar novamente o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. A advertência de Paulo cabe à igreja atual. O cuidado deve ser o mesmo. Não podemos voltar aos rudimentos do mundo. Há doutrinas de homens que são perversas ao cristianismo, ainda que travestida de boas obras. Conclusão. Enfim, mais do que nunca, precisamos lutar contra nós mesmos para que desenvolvamos nosso trabalho pautado na palavra de Deus.